Hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente consegue simular a evolução natural no computador para a gente chegar em resultados mais otimizados. Fala, parametrizados, tudo bom? Tudo certo? Espero que seja tudo muito bom com vocês. E o seguinte, no vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto que eu gosto muito, ok? E é um assunto que vocês escolheram lá no Instagram. Vamos falar sobre algoritmos evolutivos, tá bom? Essa semana em específico vamos falar sobre algoritmos evolutivos e eu vou explicar para vocês o porquê que vai ser a semana inteira sobre o assunto. Algoritmos evolutivos, eles não são tão simples assim para eu poder fazer uma aula em um vídeo só, tá bom? Então o que vai acontecer? Eu dividi esse assunto, esse vídeo, digamos, de hoje, em 3 partes. A parte 1 vai sair hoje, eu vou falar sobre a introdução ao tema, onde surgiu, quem criou, quais são as características de algoritmos evolutivos, algumas aplicações. Amanhã, na parte 2, a gente vai falar sobre a teoria, a lógica, o funcionamento. Vamos entender como é que é essa coisa do algoritmo evolutivo, como é que eles funcionam. E a parte 3 vai sair na quinta-feira. Na quinta-feira, na nossa live. Então, na nossa live a gente vai pegar e a gente vai aplicar, então, esse conhecimento de algoritmo evolutivo numa situação de vida real. Tá bom? Vamos pegar, então, e aplicar e ver o que a gente consegue fazer, quais são os resultados que a gente pode ter quando a gente usa algoritmos evolutivos. Apesar de eu falar que não é uma coisa tão simples para um vídeo, é fácil de entender. É muito tranquilo. Eu prefiro fazer 3 vídeos que vocês consigam absorver bem o tema de cada vídeo do que fazer um vídeo só de sei lá quanto tempo, que aí vai ficar aquela coisa maçante e tal. E sinceramente, se já é ruim para você assistir um vídeo bem longo, para mim também é bem difícil de gravar e manter a minha mente no lugar na hora de falar sobre as coisas todas. Tá bom? Então, só para lembrar, hoje, agora nesse vídeo, parte 1, introdução. Amanhã, parte 2, a teoria. Quinta-feira, parte 3, prática. E assim, se tu chegou nesse vídeo e tu é interessado em arquitetura, engenharia, design, programação e tecnologia, cara, tu chegou no lugar certo, tá bom? Eu te convido a te inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo que a gente coloca aqui. Também já deposita o teu like aqui no vídeo, tá bom? Ajuda muito a gente a crescer aqui dentro do YouTube. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o assunto, sobre o vídeo, sobre o canal, sobre mim, sobre o Wallace, sobre tudo, vão na caixinha de comentários, vocês podem comentar que a gente responde todo mundo. A gente não deixa ninguém com dúvida, a gente sempre responde todo mundo. Beleza? E não só aqui no YouTube, a gente também tem o Instagram, @parametrizado. E lá naquele Instagram é o nosso, digamos assim, principal meio de contato que a gente tem aqui do Parametrizado com vocês. Tem muito conteúdo extra que a gente também posta lá. E inclusive o tema desse vídeo, né, dessa semana, algoritmo evolutivo, a gente decidiu lá no Instagram. Então na próxima que rolar uma votação dessa, nos segue lá para tu não perder e aí quem sabe o assunto que tu quer seja o escolhido para ser o assunto da semana. Então é isso, vamos começar. Algoritmos evolutivos. Vamos lá, galera. Algoritmo evolutivo. O que são algoritmos evolutivos, tá? Dentro do campo de computação, de programação que a gente tem um campo de computação natural. E esse campo de computação natural é o campo que estuda essas coisas que são inspiradas na natureza, ok? Como, por exemplo, computação inspirada na natureza, simulação e emulação de natureza, computação com materiais naturais. Então, tudo isso aqui tem a ver com a natureza, ok? Dentro da computação inspirada na natureza, a gente tem vários tipos, digamos assim, de áreas de estudo, né, de programação, e é aqui onde se encontram os algoritmos evolutivos, tá bom? Uma coisa que também a galera fala muito é algoritmo genético. Ele tem a sua particularidade, mas eu acho que ele também está incluso em algoritmos evolutivos. Por isso que eu botei aqui e preferi mencionar, tá bom? Mas então, algoritmos evolutivos, eles fazem parte dessa área de computação natural dentro da gigantesca área de computação e programação que existe, tá bom? Algoritmo genético, tá? Por definição, ele é um algoritmo, é um método de solução de problemas de otimização restritos ou irrestritos baseados na seleção natural. Essa é a definição do MathWorks, que é um site que eu gosto muito. Tem uma outra definição também aí do Wikipedia, dizendo o seguinte: um algoritmo genético é uma técnica de busca utilizada na ciência da computação para achar soluções aproximadas em problemas de otimização e busca. Vocês estão vendo que ele está falando muito sobre otimização e busca? Vamos falar um pouquinho sobre isso depois, mais à frente. Algoritmos genéticos são uma classe particular de algoritmos evolutivos, que usam técnicas inspiradas pela biologia evolutiva como hereditariedade, mutação e seleção.
tá bom? Então vocês conseguem ver que algoritmo genético é o que a gente vai falar nessa aula aqui, porque eles fazem parte dessa classe de algoritmos evolutivos que usam essas técnicas inspiradas na biologia evolutiva. Vocês vão ver que essa coisa de algoritmo evolutivo a gente vai literalmente replicar a evolução biológica, natural, pra gente resolver um problema. E isso é muito louco. Muito louco. Quando eu comecei a ler sobre esse assunto, eu pensei, tipo, não, é brincadeira. Não tem como. Mas tem como sim, sério. A gente vai ver isso, tudo, tá? Então, olha só. Algoritmos genéticos são uma subclasse de algoritmos evolutivos baseados em teorias biológicas. São processos que replicam os conceitos biológicos em código para efetuar uma otimização ou busca. Esses algoritmos possuem uma forte influência na genética e na biologia, sendo a principal fonte a teoria da evolução de Charles Darwin. Louco. Não, é louco, de verdade, é muito legal. E o cara que inventou isso, ele é muito... Nossa, ele conseguiu fazer um link entre isso e programação que é, assim... Foi genial. O cara é um gênio. E é esse cara aqui, John Henry Holland, ok? Ele foi cientista e professor na Universidade de Michigan e ele lecionou nos cursos de Psicologia, Engenharia Elétrica e Ciência da Computação. Tudo a ver, mas tudo bem, legal, muito massa mesmo. Ele foi o cara que pensou nessa coisa, em como a gente pegar então esses códigos não, me desculpa. Como pegar então essa teoria, essa lógica biológica e trazer para código para nos ajudar a resolver problemas. E foi nesse livro, Adaptation in Natural and Artificial Systems, que ele mostra um pouco sobre isso. Ele fala sobre aplicação na biologia, controle e inteligência artificial, tá bom? É um livro bem interessante, sinceramente, eu não li, mas já tenho alguns amigos meus que leram e falaram que vale muito a pena, tá? Esse é um dos meus livros de leitura que vai vir agora em 2022. Características desses algoritmos. Eles são simples, eficientes e de fácil aplicação. Os algoritmos genéticos são os mais populares entre os algoritmos evolutivos e também entre diversos outros algoritmos de otimização por serem simples de criar, gerarem resultados eficientes e de fácil aplicação para os mais diversos tipos de otimização, tá bom? Então é por isso que eles são famosos, porque eles são simples. Ah, mas ô Léo, tu tá falando sobre teoria de Charles Darwin, evolução, não sei o quê. Sim, realmente, se a gente for pensar na coisa do jeito que é hoje, é bem difícil, é bem complicado. Mas a gente tem que pensar na lógica de como isso funciona. E vocês vão ver mais ao longo que, cara, é muito fácil, gente. É muito fácil mesmo. Quando vocês entenderem, vocês vão conseguir aplicar em qualquer tipo de problema de otimização de vocês. Eles são o que a gente chama de meta-heurística, e é uma palavra bem bonita. São algoritmos de abordagem genérica para a solução de problemas de otimização. Muitos tipos de problemas possuem soluções que são desenvolvidas especificamente para eles, possuindo, então, uma certa complexidade e um conhecimento muito nichado para solucionar. E aí que vem essa coisa. Com o algoritmo evolutivo, a gente consegue resolver, tá bom? Esses problemas que são específicos de uma maneira genérica, com uma abordagem mais genérica, ok? E tem só uma coisinha que a gente tem que levar em consideração. Isso não garante que eles vão trazer resultados satisfatórios, porque obviamente se a gente for pensar numa solução que seja específica para um problema, a gente vai pensar exatamente naquela solução do jeito que ela é, com um conhecimento específico sobre aquele tema. Mas, se a gente não tiver esse tipo de conhecimento, a gente pode utilizar algoritmos evolutivos para ele nos dar uma solução, digamos assim, mais imediata, mais simples, mais, digamos assim, satisfatória, sem ter que saber sobre aquele assunto, tá bom? Então, esse que é o lance deles, eles são meta-heurísticos, a gente pode aplicar eles em qualquer tipo de problema de otimização e busca. E aí que vem essa outra coisa, sobre busca que eu falei, né? Eficiente para resolver soluções de busca gigantescos, ok? Alguns problemas de computação necessitam testar e avaliar uma gigantesca gama de combinações, tá bom? Se o computador tiver que checar cada combinação usando força bruta, literalmente se combinando um a um, vai levar muito tempo, dependendo do problema que a gente está querendo resolver. E com os algoritmos genéticos, não, ok? A gente consegue cortar muito o tempo para a gente conseguir chegar numa solução, tá bom? Por quê? Porque eles evoluem a solução durante o processo, não precisando ter que testar e avaliar cada solução possível por combinação, tá? O que quer dizer? Eles evoluem a solução, eles não ficam testando um a um, sabe? Então é muito mais fácil e é muito mais rápido a gente chegar num resultado, ok? E com isso, sobre esse assunto, sobre essa questão de
a gente testar cada uma das possibilidades, a gente entra no teorema do macaco infinito. E vamos lá, qual que é a moral desse teorema do macaco infinito? Seguinte, apresento a vocês o Jorge. O Jorge vai ser nosso amiguinho que vai nos guiar nesse experimento. Foi dado a Jorge um notebook. Então, ele tinha 26 teclas naquele notebook e ele estava com o Microsoft Word aberto e ele começou a bater no teclado, tá? Aleatoriamente, gerando várias sentenças no Word. Várias sentenças no Word. E o seguinte, foi dado um objetivo a ele. Falaram para ele, tipo assim, Jorge, você precisa digitar todas as obras de Shakespeare nesse Microsoft Word. E o seguinte, vocês devem imaginar, é impossível ele fazer isso. Porque, né, se ele tá batendo aleatoriamente, como é que ele vai digitar todas as obras de Shakespeare naquele notebook? Só que o seguinte, gente, eventualmente, o Jorge vai digitar todas as obras de Shakespeare. Tá bom? Todas. Uma hora isso vai acontecer. Claro, a gente dando pra ele todo o tempo do mundo, né? Ele não precisa nem se preocupar. Só que o seguinte, o que acontece? É impossível? Tecnicamente sim. Mas na verdade, a probabilidade disso é muito baixa. Mas uma hora vai acontecer. Com certeza. Uma hora ele vai digitar todas as obras de Shakespeare. Mas vai demorar muito pra ele fazer isso. E a pergunta que fica é o seguinte. Em quanto tempo? Quanto que é esse muito que eu falei pra vocês? É o quê? 1 ano? 2? 5? 10 anos? Comenta aqui embaixo quanto tempo tu acha, tá? E depois vamos ver quanto tempo ele vai levar. Antes, vamos fazer uma pequena conta, tá? Porque isso que a gente tá falando, gente, é probabilidade, né? Então, olha só. Vamos pegar uma frase, tá? Só uma frasezinha aqui e vamos dar uma analisada nela. Essa frase, né, de Hamlet, que é to be or not to be, that is the question. Ser ou não ser, eis a questão. Se a gente der uma analisada nela, seguinte, ela tem 39 caracteres e 9 espaços. E aí o seguinte, a probabilidade do Jorge acertar essa primeira letra corretamente é de 1 em 27. Óbvio, a gente tem 26 letras mais um espaço, ele tem a chance de 1 em 27 de acertar aquela primeira letra. Beleza, não é tão alto, mas é possível pro Jorge. Quando a gente vai juntar a primeira e a segunda, agora ele tem 1 na 27 vezes 1 27. Tá bom? 1 dividido por 27 vezes 1 dividido por 27. Então agora já diminuiu mais ainda. E aí o seguinte, ó, se a gente for contar toda a frase, ele vai ter 1 dividido por 27 vezes 1 dividido por 27, que no final vai ser o seguinte, 1 dividido por 27 elevado a 48. E assim, não tá muito legal pro Jorge não, tá? Vou falar pra vocês, porque esse número, ele é muito pequeno. Muito pequeno. Olha só, o Jorge, tá? Tem 1 dividido por 27 elevado a 48, ou uma chance em 66, 555, 937, 033, 867, 822, 607, 895, 594, 241, 096, 482, 953, 017, 615, 834, 735, 226, 16 chances. Não tá muito legal pro Jorge. É isso mesmo, ele tem uma em esse número gigantesco de chances de acertar aquela pequena frase. Não, a gente não tá falando de Shakespeare completo, a gente tá falando só daquela pequena frase. Coitado do Jorge, vai ficar um tempão ali. Mesmo se o Jorge, tá, fosse um computador que pudesse fazer 1 milhão de frases por segundo, tá bom? Ele ia demorar esse valor inteiro aqui. Aí a pergunta fica o seguinte, isso aqui é em segundos, minutos, horas, meses, o que vocês acham? Anos para ele ter 99% de chance de acertar. Isso é muito louco, gente. Isso é muito louco mesmo, de verdade. Então, o Jorge vai ficar um tempo digitando, tá? Sorte que o Jorge tem todo o tempo do mundo e vai poder ficar bem feliz digitando até tentar acertar aquela pequena frase. Vocês conseguem ver que é uma coisa muito complicada, tá? E só pra gente botar em comparação, esse é o tempo do universo. Esses muitos anos é o tempo do universo. Imagina, enfim, são os números tão grandes que às vezes fica difícil pra gente conceber e entender eles, né? E o seguinte, pra gente, humano, é muito fácil a gente resolver isso. Eu posso digitar agora no meu teclado, foi o que eu digitei pra fazer essa apresentação. To be or not to be, that is a question. Então, pra gente, tá, é tranquilo.
Coitado do Jorge, ele não entende, né? Então ele vai ficar um tempão fazendo isso. Mas pra gente é ok. Mas só que é o seguinte, tá? A gente também fica na situação do Jorge pra algumas coisas. E aqueles problemas que a gente não sabe resolver eles tão facilmente. Como é que fica? Aí a gente fica, nesse momento, na pele do Jorge. Eu quero apresentar pra vocês um problema chamado Traveling Salesman Problem. É o problema do vendedor viajante. Tá bom? Vamos lá, olha só, seguinte situação. Temos então o nosso país, nosso grande Brasil, e digamos que eu, Leonardo, sou um vendedor, eu sou um executivo, que eu estou viajando o Brasil inteiro, vendendo minhas coisas, passando a palavra do design paramétrico e tal, seja como for, tá? Eu tenho essas cidades para ir. Digamos que em um mês eu tenho que fazer uma viagem que eu consiga passar por todas essas cidades para vender a minha coisa, tá? Então, né, preciso viajar todas essas cidades e eu tenho que percorrer o menor caminho. Qual que é a ordem das cidades que eu devo viajar para eu percorrer o menor caminho entre elas? Qual que é a ordem? Qual que é a combinação para eu conseguir ter o menor caminho para, né, passar por todas elas e não ter que ficar, digamos, viajando à toa? Qual que é a melhor maneira de fazer isso? Aí agora a gente tá na pele do Jorge. Vocês conseguem ver que não é uma solução tão simples assim? A gente não consegue olhar e dizer, não, a gente tem que ir primeiro para Manaus, Macapá. Teria que pensar nisso. Então pra gente não é tão claro. Não é tão claro. Ok? Mas, pra nossa sorte, a gente pode utilizar algoritmos evolutivos para ele resolver esse nosso problema. Olha só, vou botar aqui na tela esse vídeo que eu fiz utilizando um algoritmo evolutivo, que ele calcula qual que é a menor distância que eu tenho que viajar entre essas cidades que eu mostrei para vocês para percorrer o menor caminho. E vocês podem ver que ele vai testar várias opções, mas depois ele vai aos poucos chegando numa opção mais otimizada, tá bom? E dessa maneira, gente, sem a gente entender muito sobre viagem e saber qual que é o caminho mais rápido, a gente consegue solucionar um problema. Tá bom? A gente consegue descobrir qual que é o melhor caminho utilizando um algoritmo evolutivo. Depois de eu rodar a minha otimização, agora eu sei que é o seguinte, ó, eu tenho que sair de Porto Alegre, Guaramirim, Ribeirão Preto, Ouro Preto, Palmas, Cacoal, João Pessoa, Salvador, São Luís, Macapá, Manaus e Rondonópolis, e aí eu volto a Porto Alegre. E esse é o menor caminho que eu posso percorrer, tá bom? Nessas cidades, de uma maneira bem otimizada. Tá bom? Eu não vou percorrer mais quilômetro extra aqui. Esse é o menor caminho possível que eu posso fazer. É interessante. É bem interessante isso. E eu não vou... E olha só, de verdade. Existem empresas no mundo que eles resolvem alguns, digamos assim, problemas de logística, no caso de trajetos, dessa maneira. E aí vem aquela coisa. Provavelmente devem ter algum código, algum programa, alguma coisa que pensa a solução específica para esse tipo de problema. Mas a gente também consegue uma solução bem satisfatória utilizando algoritmos evolutivos. E aí que vem aquela coisa que eu falei do meta-heurística. A gente não sabe perfeitamente, eu não sou um cara de logística que entende a lógica de fazer isso, entendeu? Mas o algoritmo genético, utilizando ele, tá bom? A gente consegue resolver isso. Agora, mais ao final do vídeo, eu queria mostrar algumas outras aplicações, tá bom? Então, a primeira aplicação eu quero mostrar essa aqui, esse Boxcar 2D. Esse Boxcar 2D é basicamente um código que vocês entram e vocês conseguem ver um computador gerando vários tipos de carrinhos e num terreno gerado pelo computador também. E o objetivo é que esses carrinhos ultrapassem, ou nesse caso, vão o mais longe possível nesse terreno. E ele usa um algoritmo evolutivo para ir evoluindo a solução. Então vocês podem ver que no começo tem uns que nem saem do lugar, ok? Mas depois ele vai melhorando e melhorando e melhorando o design desses carros até chegar num formato de carro que consegue levar ele o mais longe possível, tá bom? E isso é uma aplicação de algoritmo evolutivo. A gente vai evoluindo a solução ao longo que o algoritmo vai funcionando. Tem esse outro aqui, tá? Que é esse Flexible Muscle, que é um algoritmo evolutivo que treina, ok? Esse computador a andar sobre, né, ser um bípede, basicamente, a andar com duas pernas. E isso é muito legal, por quê? Porque isso aqui é parecido já com a evolução natural, entendeu? Isso já é um pouco mais relacionado. E é muito legal isso, é muito legal, porque tu consegue ver a diferença entre as gerações. O que é a geração? Basicamente é o que nem a geração que a gente imagina de família, assim. Cada geração ela vai evoluindo e melhorando, 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 melhorando.
tá bom? O outro é esse projeto do Carl Sims chamado Evolved Virtual Creatures, que basicamente ele cria essas criaturas virtuais, que nem ele chama, que elas vão evoluindo, elas vão se melhorando à medida, digamos assim, do objetivo delas. Que pode ser, no caso, andar de um lado ao outro, fazer uma... pular, enfim, seja como for. E essas criaturas elas vão evoluindo ao longo do tempo e se melhorando. Para quem já acompanha aqui, já me acompanha, já assiste as minhas aulas, minhas palestras, sabe que projeto é esse. Esse é o Active Energy Building. E esse projeto, os autores do projeto utilizaram o Caramba 3D junto com um algoritmo evolutivo para otimizarem o posicionamento dos pilares no projeto. Então vocês vão ver no vídeo que os pilares vão meio que mudando, assim, girando, mas na verdade ele está achando conexões e testando todas as possibilidades para que ele consiga chegar num posicionamento que diminua, enfim, o carregamento, o uso de material e tal, seja como for. Essa é uma aplicação muito legal da nossa área, da engenharia, né? A indústria AEC. A gente tem esse outro, tá? Que é muito legal, muito interessante, que é esse Qi Fund for Advanced Science. Eles usaram o Wallace, que é um algoritmo evolutivo que inclusive tem no Grasshopper, que ele fazia uma série de testes, ok? De visibilidade, insolação, posição, conexão, e o edifício ia se modificando para ter a opção mais, digamos assim, otimizada dentre esses fatores. Então, eu estou falando insolação, visibilidade, posicionamento, conexão, enfim, tem vários deles. Eu vou botar todos esses links, vocês vão estar aqui na descrição, vocês podem dar uma olhadinha. E essa é uma aplicação muito interessante. Porque vocês sabem que no projeto a gente não sabe muito bem, pô, como é que vai ficar isso aqui? Será que vai ficar bom, não sei o quê? Mas se a gente conseguir medir isso e pedir para um algoritmo otimizar, a gente consegue chegar no resultado mais otimizado. E novamente, sem saber de maneira específica qual que é a solução para aquilo, ok? Do tema, nesse caso. A gente tem outro, que é esse Computational Design for Project Site, que é um pequeno vídeo da Evolve Lab. Recomendo muito o canal deles, inclusive. Que ele basicamente pega, então, essa área de projeto e começa a gerar várias opções, entendeu? De implantação desses edifícios para chegar num certo objetivo. Não sei qual é o objetivo, mas pode ser, por exemplo, a área útil, a ocupação, o índice de aproveitamento. Enfim, ele ia se melhorando e evoluindo com o tempo até chegar numa opção mais otimizada. No meu antigo escritório, a gente chegou a iniciar um desenvolvimento de alguma coisa parecida, um projetinho que a gente chamava de SOA, que basicamente a gente imputava digamos assim, as informações do terreno, as informações urbanísticas, as informações do empreendimento, e ele ia evoluindo tentando chegar numa opção mais otimizada para aquilo. Infelizmente o projeto não foi à frente, a gente acabou ficando só no beta, mas valeu muito porque eu aprendi muito sobre essa questão de algoritmo evolutivo nessa época. Foi bem legal, valeu muito o estudo. Esse outro aqui ele é mais legal porque a gente consegue ver numa escala diferente. Esse Generative Design Kitchen Layout Automation, ele pega, então, e ele cria várias opções de layout para uma cozinha. Isso é muito interessante, como vocês podem ver, serve para tudo, até resolver o layout da cozinha. Eu, sinceramente, não sei quais são digamos assim, os parâmetros dele. Eu acho que tem a ver com acessibilidade, o que faz mais sentido é o posicionamento dos eletrodomésticos, mas ainda assim muito legal, a gente consegue chegar bem longe nesse assunto. E esse é o fim do nosso primeiro vídeo sobre algoritmos evolutivos. É bem legal, né? É bem interessante. A gente consegue fazer várias coisas com esses algoritmos evolutivos. Agora que vocês já entendem o que é um algoritmo evolutivo, como é que funciona e o porquê que ele foi criado, eu convido vocês a estarem aqui amanhã, tá bom? No nosso YouTube para assistir a aula 2, que na aula 2 a gente vai ver sobre a teoria, sobre como que funciona, qual que é a lógica. Tudo bem, as coisas estão movimentando, se otimizando, mas como é que funciona lá dentro? Tá? E vai ser sobre isso o nosso vídeo de amanhã. Então, se tu gostou aqui do nosso conteúdo, cara, já te inscreve no canal, já ativa as notificações para não perder o vídeo de amanhã, já deixa um like também para nos ajudar a crescer aqui no YouTube. Qualquer dúvida que vocês tiverem aqui sobre a aula, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram adicionar, alguma correção possível, podem comentar na caixinha de comentários, tá? Que é sempre muito bem-vindo a opinião de vocês, tá bom? Então fiquem bem livres para comentar. E o seguinte, também nos segue no Instagram, @parametrizado, porque lá a gente tem, como eu falei, o principal meio de comunicação entre vocês e muito conteúdo extra que a gente vai colocando lá também, certo? Então é isso, parte 1, ficamos por aqui e vejo vocês amanhã na parte 2.
Até mais.